Olá, turma, boa noite. É o professor Renato falando aqui com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, vamos lá. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente começou primeiramente falando sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Posteriormente à Primeira Guerra Mundial, a gente teve um período que foi em cerca de 20 anos a 21 anos, que foi o período entre guerras. Por que tem esse nome? Período entre guerras, porque já existiram duas guerras mundiais. E a Primeira Guerra Mundial, ela vai ter uma duração de mais ou menos uns 4 anos. E depois que ela termina, lá em 1919, a gente vai perceber, por exemplo, que vai ter um período que vai ficar sem a guerra e depois começa a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, olha só. Agora a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela vem muito mais forte do que a primeira, porque na primeira a gente sabe que lá em 1917 os Estados Unidos entrou na guerra, né? Então ele entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente, que você tinha ali a França, você tinha a Inglaterra juntas, né? E você vai ver agora outros países entrando também nessa questão da guerra mundial, do lado da Tríplice Entente, também ao lado da Tríplice Aliança. Vocês viram também que nesse período esse período que os Estados Unidos entrou para ajudar a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial, em 1917, a Rússia também ela saiu da guerra, porque ela percebeu que dentro do seu próprio país ela estava tendo um conflito muito sério que era a Revolução Russa, que inclusive posteriormente a gente terminar esse conteúdo e também terminar o conteúdo sobre a Guerra Fria, que é depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, nós vamos voltar um pouco e vamos falar sobre a Revolução Russa, se der tempo de falar. Por quê? A Segunda Guerra Mundial, turma, ela é muito extensa. É um conteúdo assim que cai muito em vestibulares, principalmente no Enem, pelo fato de que é algo que marcou muito a história mundial. O Brasil fez parte também dessa guerra. E essa guerra da Segunda, no caso, ela veio muito mais forte pelo fato que a gente vai ter casos de bombas atômicas. Então a gente vai ver também o Holocausto. O que vai ser o Holocausto? Vai ser justamente a perseguição por uma etnia, nesse caso por uma cultura que vão ser os judeus. Então, essa aula, pessoal, ela vem também para explicar sobre o fortalecimento do nazismo e do fascismo que a gente viu que surgiu ali na Primeira Guerra Mundial e ela tomou muito mais força entre as guerras, né, que foi justamente com Mussolini na Itália e com Hitler na Alemanha. Então, vocês já fizeram essas questões anteriormente e esse assunto ele é muito delicado, ele é muito importante, ele abre a mente da gente para entender como que essas ações que aconteceram no passado, elas começam a refletir o nosso presente e também o nosso futuro. Então, assim, nesse período da Segunda Guerra Mundial, nenhum de nós estávamos vivos, né? Provavelmente nem nossos pais, e aí a gente vai ver, por exemplo, talvez os nossos avós, isso tendo os avós bem idosos. Então, assim, isso reflete não só naquela época onde eles viveram, e nós também, né, que estamos vendo agora, mas justamente para entender como que essas situações que aconteceram no passado, elas começam a refletir no nosso presente agora, que nesse caso foi o futuro dos nossos pais, né, que é agora. Então, assim, gente, hoje a gente vê no Brasil uma situação, não só aqui, mas também em outros lugares do mundo, sobre as questões de nazismo, fascismo e tudo mais. Então, o que a gente percebe aqui? Que esses assuntos a gente precisa estudar para poder entender quando a gente vê nos jornais certas temáticas, certos assuntos. Então, por exemplo, vamos lá. Eu quero aqui retomar a situação sobre o período entre guerras. Como vocês devem ter percebido nas nossas últimas aulas, eu estive um pouco afastado, doente de atestado médico, e também teve o feriado do dia da quinta-feira, não foi? E também a gente teve aí também a sexta que foi por um motivo de facultativo, que saiu uma nota do SESI justificando esse dia facultativo da sexta-feira. Então a gente teve aí um período de quase uma semana
sem voltar nesse assunto das guerras, e agora a gente precisa fazer uma revisão, tá? Então vamos lá, pessoal. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um conflito de escala global, tá? Quando a gente fala mundial, já deve ficar isso subentendido, que vai ser o mundo, vai ser global, né? O globo, nosso planeta, que aconteceu entre os anos de 1939 a 1945, né? Então ficou marcada por eventos como o Holocausto, a gente vai falar isso depois, e também o uso de bombas atômicas. Também a gente vai perceber que alguns cientistas, principalmente Albert Einstein e outros que vamos falar depois também, sobre a questão desses estudos que fizeram com que bombas atômicas fossem criadas e aí destruindo cidades como Hiroshima e Nagasaki no Japão, que depois também a gente vai ver esses acontecimentos a partir de alguns filmes que eu vou passar para vocês. Bom, o nosso assunto da aula vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial, mas para isso eu tenho que relembrar o qual foi o período entre guerras, o porquê que esse período entre guerras acabou também ocasionando situações para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que entre o período entre guerras a gente vai ter um saldo para a Europa, ou seja, o que foi que a Europa passou, o que que ela teve que pagar por isso, né? Sobre essa questão da Primeira Guerra Mundial. Quais foram os prejuízos, destruições, desemprego, crise econômica, né? Então a gente percebe que antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa ela vivia um período muito bom, um período de sendo muito próspero, mas aí os Estados Unidos não. Só que aí como a guerra ela foi praticamente a Primeira Guerra Mundial ela foi praticamente causada e teve as suas destruições principalmente na Europa, a gente vai ver que essas destruições ficaram também para a Europa se reconstruir, né, os seus prejuízos, os seus desempregos. Então, com isso, os Estados Unidos, como ele entrou para vender armas, entrou para vender alimentos e outras coisas também, eles acabaram crescendo economicamente, né? E aí ficou conhecido inclusive como American Way of Life, que é justamente esse momento próspero dos Estados Unidos. E a gente também teve aí o craque da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 1929, que afeta o mundo todo nesse período aí, que foi o período entre as guerras, né? Além ainda sobre falar sobre essa questão do plano New Deal, o fim da crise também aconteceu, com investimentos em obras públicas, empregos, controle da produção e tudo mais. Então a gente percebe que a Europa ela saiu com grandes prejuízos, mas em contrapartida os Estados Unidos conseguiram ter um destaque aí não só político, econômico e também bélico, né? A palavra bélico significa armas, armamento. E nesse período entre guerras, como a gente percebeu que a Alemanha ela saiu derrotada da Primeira Guerra e ela teve que também arcar com os prejuízos que causaram a Europa, principalmente a França, a gente vai ver aí duas coisas crescendo na Alemanha, que foi o nazismo, né, que foi liderado pelo Adolf Hitler, e a gente vai também ter o fascismo, que foi liderado por Mussolini na Itália. Então, se vocês forem lembrar, tanto a Alemanha como a Itália, elas faziam parte da Tríplice Aliança. A gente viu também que a Itália ela entrava e saía da guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial. Mas aqui dá para a gente entender que nesse quesito aqui, sobre a questão de termos aí princípios nacionalistas, totalitarismo, o que seria totalitarismo? É justamente aquela imposição que os governos passam para os cidadãos, que eles devem executar, que eles devem assumir, que eles devem fazer. Então a gente vai ver aí que tanto o nazismo como o fascismo eles tiveram origem nesses países, mas isso não quer dizer que só ficou limitado a esses países. Eles queriam implantar esses tipos de regimes por toda a Europa, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, também a questão do militarismo. Então a gente vai ver aí a supervalorização do serviço militar, onde que era uma honra para as pessoas fazerem parte do serviço militar. A gente vai ter o culto à força física, né? Então a gente vai perceber que as coisas se resolviam na tortura, se resolviam na questão da força bruta, de machucar as pessoas e sempre propagar essa intuição ao medo. E também a gente vai ter a propaganda, então eu vou trazer depois para vocês algumas propagandas que o governo passava para as pessoas do que aquele momento era um momento
de nacionalismo, de ter orgulho da sua cidadania, da sua nação, do seu país. Então, tanto Adolf Hitler como Mussolini, eles estavam aí querendo realmente passar para que as pessoas acreditassem naquilo que eles acreditavam. Então, com muitas propagandas, a mídia, principalmente jornais, alguns cartazes foram criados, o cinema também. Mas aí isso a gente vai ver depois, posteriormente, como essas propagandas eram feitas, tá bom? E o fascismo, pessoal, que começou na Itália, ela tem uma característica. E essa característica, ela passa justamente pela Itália não receber territórios após a Primeira Guerra Mundial. Então, por exemplo, como a gente viu que alguns territórios eles foram ali remanejados, repartilhados, a Itália ela não recebeu essa partilha, digamos assim, de alguns territórios que foram divididos. Quando eu falo desses territórios, são justamente aqueles territórios onde que a Europa queria dominar, como o neocolonialismo que acontecia ali na África, né? Muito próximo também ao continente europeu. A gente vai ver uma crise, né, que vai acontecer sobre a questão dos camponeses e operários. Mussolini, que também chamado de Dulce, prendeu e matou, né, opositores, censurava a imprensa e tirou a Itália da crise. Então a gente percebe que nesse momento aí o fascismo ele começa a tomar conta, ele começa a impor situações, censurava a imprensa. O que é isso, censurar a imprensa? É você tirar o direito da imprensa a publicar noticiários, publicar algumas situações, alguns acontecimentos, alguns fatos. Então, antes que isso fosse publicado, é, esse regime totalitário conseguia retirar isso de circulação e penalizava quem publicava. Já o nazismo na Alemanha, a gente vai ver que teve uma questão de uma crise moral e econômica no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, esse momento aí, a Alemanha, tanto os alemães também passaram a imaginar, a tentar impor uma questão moral, uma questão econômica, ou seja, eles se achavam superiores aos outros, achavam que essa questão moral ela tinha que ser repassada para os outros entenderem quem eram os alemães, quem era a Alemanha de fato, já que ela tinha uma importância, uma potência econômica e ela não queria ficar, digamos assim, falando de uma forma bem geral, por baixo, apesar de ter saído derrotada da Primeira Guerra Mundial. E lá em 1934, ainda falando o período entre guerras, para a gente poder entender o porquê começou a Segunda Guerra, a gente vai ter que Hitler chega ao poder com a ideia de construir um império. Então ele imagina que a Alemanha era uma raça ariana, uma raça branca, pura, legítima, e que por isso ela deveria se unir com outras também que se chamavam arianas e puras. Que a gente vai ver também a união da Hungria, por exemplo, austro-húngaro, né? Que era justamente para fazer com que a Alemanha chegasse a outros territórios que também se consideravam como uma raça branca, uma raça ariana. E nesse período aí, Hitler começa a perseguir pessoas que são diferentes daquelas que ele julga que são superiores. Então a gente vai ver uma propaganda nazista para ter realmente essa questão de superioridade em relação aos outros povos, a outras culturas, às outras etnias. E entre aspas, eu vou colocar aqui a palavra raça, porque ele usava essa palavra raça para diferenciar um estigma muito mais fenótipo, ou seja, uma questão mais estereótipa do corpo e da visão da pessoa do que seria uma raça branca, uma raça ariana, uma raça pura. Então a gente vai ver uma perseguição aos judeus, isso principalmente, tá? A gente vai ver que os judeus sofreram bastante em relação a essa perseguição. A gente vai ver também aos ciganos. Os ciganos, pessoal, são pessoas que falam, são mais são europeus com uma pele mais, digamos assim, morena, não negra, uma pele mais amarelada do que a cor dos alemães, que é uma cor muito mais branca, né? Até por uma questão aí, a gente vai ter de clima também, de etnias e misturas aí de costumes. E qualquer tipo de opositor a esse tipo de regime totalitário do nazismo na Alemanha também era penalizado. E aí vem a questão da Segunda Guerra Mundial, para a gente poder entender que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, como eu tinha dito bem no início da aula, que aconteceu entre o ano de 1939 até 1945. Então, o primeiro passo que você deve fazer é anotar essas datas, ou seja, você tem aí um período
curto entre a Segunda Guerra Mundial. Apesar desse período ter sido um período curto, por cerca aí de 6 anos, mas foi um período de muito sacrifício, de muitas mortes, de muitos acontecimentos que ficaram marcados nesses países e para seus familiares também, né? A gente vai ver que a história ela vai mostrar isso para a gente muito mais forte. E nesse período foi caracterizado como um conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra. Então a gente vai ver que nesse período aí não se pensava em outras situações, apesar de que o país poderia estar com vários problemas estruturais, econômicos, de saúde, educação, mas todos os sistemas voltaram para a guerra. Então a gente vai ver aí que é uma luta de ego, é uma luta pelo poder e por território, para justamente ganhar essa guerra, onde que você utiliza todos os seus sistemas, todas as formas econômicas para poder conseguir manter a guerra e também tentar fazer com que os teus inimigos não cheguem ao seu território e acabem com o seu país, né? Com o seu lugar onde que você se identifica. A gente vai ver que a Segunda Guerra Mundial fez aliados, né, que é o eixo, enfrentaram-se na Europa, África, Ásia e na Oceania. A gente vai ver que esses conflitos eles foram muito armados, então você tinha alguns pontos de estratégia pelos oceanos, principalmente ali no Pacífico, que é onde fica entre a América e a Ásia. A gente vai ver também no Atlântico Norte, vai ter muitos conflitos também. Então, essas pequenas ilhas que a gente vai ter no Pacífico, elas foram utilizadas como base para aviões, também para navios, como a gente viu naquele filme lá de 1917, que foi um filme que algumas pessoas conseguiram assistir, né? Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Então, imaginem aí uma guerra onde que 60 milhões de pessoas chegaram a morrer. Então, a gente depois, quando a gente pega esse resultado para entender os motivos que levam pessoas a quererem aderir a uma guerra, é totalmente descabível, né? Porque a gente percebe que pessoas morrem, são vidas que se perdem justamente para poder ter aquela questão de uma raça superior, um orgulho sobre o nacionalismo superior do que o outro, totalmente distorcido de uma realidade que a gente sabe que todos são diferentes e devem se respeitar. Mas infelizmente a gente não vê isso nos governos, né, nos governos totalitários, que são aqueles governos onde que eles impõem a opinião a goela abaixo para que todos possam aceitar, e a gente vê que isso acontece com frequência até hoje, por exemplo, tá? Aí eu separei um resumo para vocês, é claro que isso aqui vai ser realmente destrinchado durante a semana, a gente vai falando aos poucos sobre isso. E como eu falei para vocês, essa guerra ela foi de 39 até 45, o resultado na morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas. Embora existam estatísticas sugiram que a guerra provocou mais de 70 milhões de mortos, né? Então tem muitos historiadores, muitos estudiosos que dizem que como essa proporção da guerra ela foi gigantesca, ela foi tão grande que supera aos 70 milhões de mortes. E isso é bem provável que tenha realmente acontecido, uma vez que muitos soldados foram para a guerra, e a gente não fala só de soldados, a gente fala de pessoas civis, de cidadãos, onde que não tinham nada a ver com essas questões da guerra, onde que não pediram para participar dessa guerra e eles foram atacados, até porque se você está no lugar onde que está sendo bombardeado, eles não vão escolher a pessoa que vai morrer, né? Então vai ser atacado, vai ser jogado bombas. A gente vai falar depois das duas cidades que foram também atacadas por bombas atômicas, que são bombas que exterminam tudo que existe no lugar. Então já vamos contabilizar aí muitas mortes de pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. É muito triste falar sobre isso, mas é importante para a gente entender, tá? A gente vai ter um conflito. O conflito teve como estopim a invasão, olha só, isso aqui é muito importante para que vocês possam notar, a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. Então, assim como eu falei para vocês sobre o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi em relação à morte do príncipe austro-húngaro, né? Vocês lembram lá? Então, o estopim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o que fez com que se tomasse uma proporção maior e fosse ali o limite de toda e qualquer aceitação sobre a Segunda Guerra Mundial,
Então, o que fez com que a Segunda Guerra Mundial começasse foi a invasão dos alemães de 1939, né? De 1º de setembro de 1939. Eu passei um filme muito interessante para a turma da biologia, que foi antes dessa turma aqui, que se chama O Zoológico de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, onde que mostra os alemães invadindo, nesse caso, a Polônia, né? Varsóvia, como é a capital, ela foi invadida junto. Então é muito interessante, eu vou indicar vocês para ver esse filme, tá? Que ela, inclusive esse filme está disponível na Netflix, quem tiver disponível para poder ver, mas quem não tiver tem como baixar também. E se não tiver como baixar, pede para ver na casa de um amigo que tem na Netflix, que é muito interessante. E eu posso tentar baixar e publicar no meu canal no YouTube, mas vocês sabem que o YouTube ele cobra direitos autorais e acaba retirando o filme de circulação, né? Então, assim, anotem essa parte que eu grifei, tá bom? A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, né? A gente vai ter aí a África também como um território de muitos conflitos, uma vez que de lá se retirava os recursos naturais, recursos que serviriam para abastecer essa questão da guerra. Na Ásia também a gente vai ter vários conflitos. É nesse momento, pessoal, que a gente vai ver, por exemplo, que vocês vão ter haverão conflitos onde que parece que qualquer tipo de coisa é motivo para começar uma guerra. Então a gente vai ver aí muitos conflitos na Ásia, a gente vai ver conflito do Japão com a China, das Coreias, tudo nesse período da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945, tá? Na Oceania também. Perceba que na América a gente não tem esse tipo de conflito aqui, né? No continente americano, onde quem está, no caso onde está o Brasil, os Estados Unidos e outros países. E contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive do Brasil, tá? Então não esqueçam que no Brasil também a gente teve aí essa participação da questão. Deixa eu coisar aqui, cobrir isso aqui para vocês poderem anotar. Da invasão, tá bom? Da Segunda Guerra Mundial. Pode ser organizada em 3 fases distintas. Aí eu quero também que vocês copiem essas 3 fases distintas. A fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo, tá? E depois aqui vocês vão ver aqui embaixo como é que vai ser dividido essa questão das alianças dos países que vão estar na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. O grupo que enfrenta, olha só, o grupo que se enfrentaram na guerra foram os aliados. Os aliados foram o Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, tá? Anotem, por favor, pessoal, esses aqui são os aliados. E você vai ter agora o eixo. Percebam que na Segunda Guerra Mundial, os aliados são Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, tá? E o eixo vai ser Alemanha, Itália e Japão, ok? Percebam que o Japão faz parte da Ásia, tá? A Itália e a Alemanha de novo ficam juntas na Segunda Guerra Mundial. Lembram que tu tem aí a aliança de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha, né? Você vai ter Mussolini apoiando o fascismo e na Alemanha o Hitler apoiando o nazismo. Já aqui nos aliados a gente vai ter o Reino Unido na Europa, né, que é a junção da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda. A gente vai ter aqui a França de novo junto com o Reino Unido, a União Soviética mais uma vez junta e os Estados Unidos também. Então continua a mesma coisa do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A única coisa que vai acrescentar mais aqui é que o Japão entra do lado da Itália e da Alemanha também, tá? Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, né, o Holocausto, que vai ser as mortes em série, né, o massacre, as mortes e pesquisas que vocês vão ver depois em vários filmes, como O Pianista, como O Menino do Pijama Listrado e A Vida é Bela. Tem vários filmes que eu quero indicar para vocês fazerem algumas anotações. Então a gente vai ver aqui esses conflitos acontecendo, né? O lançamento das bombas atômicas também, em Hiroshima e Nagasaki, que são 2 cidades japonesas. Quem joga essas bombas nucleares
dentro do território japonês é os Estados Unidos, depois que eles foram derrotados lá em Pearl Harbor, né, que vocês vão ver depois a situação também. Então você vai ver aí um contra-ataque dos Estados Unidos no Japão. A Segunda Guerra Mundial teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia a sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam seus aliados em maio de 1945. Né? Então vocês vão ver aí os japoneses que vão assinar esse documento, né, que reconhecia que eles estavam rendidos, e essa questão era uma rendição incondicional aos americanos. E depois você vai ter também aí a questão dos nazistas tentando também. Na verdade, os nazistas pediram para sair da guerra antes mesmo do Japão, tá? E a gente vai parar aqui em causas, viu, pessoal? Porque para não ficar muito longo, a gente já tem 25 minutos de aula e eu quero deixar uma atividade para vocês responderem até nesse momento onde a gente parou. E na aula da terça-feira, do dia 16, a gente começa a falar um pouco mais sobre as causas para o acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar essa apostila com vocês, onde vocês podem estar lendo, tirando algumas dúvidas também, tá certo? E por hoje é só, gente. Boa noite.